Bom dia a todos, bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estão vendo esse vídeo, sejam todos bem-vindos. É sempre um prazer falar com vocês, alunos, pais, colaboradores da nossa instituição de ensino, né? Mais do que nunca, nossa, né? E esse é um entendimento que se faz muito necessário, principalmente em momentos difíceis como estes que estamos passando, mas que logicamente venceremos e dando as mãos. Muito bem, esse vídeo é para que a gente possa entender e falar um pouquinho sobre o plano de retorno da educação que foi divulgado no dia de ontem, dia 24 de junho, certo? Pelo governo do estado de São Paulo, na figura do senhor governador João Dória e do seu secretário de Educação. Muito bem. Eu quero expor um pouquinho sobre esse plano e, logicamente, colocar aos senhores o que a escola vai tomar de decisão em relação a isso, tá bom? Que é isso que importa pra gente, tá bom? Eu estou em minha sala, como vocês podem ver, tá? Num ambiente até então seguro, estamos trabalhando com pouquíssimas pessoas aqui na escola, né? Dentro das regras de distanciamento físico, tá certo? No momento não estou usando minha máscara, mas ela está aqui ao meu lado. Não estou usando porque estou em minha sala sozinho, tá certo? Desculpem eu desviar o olho de vocês, pois estou na frente do meu computador, aonde estou aqui com um plano de retorno da educação, onde quero olhar em relação a alguns dados para expor para vocês nesse momento, tá bom? Já peço um pouquinho de paciência para que a gente possa não ficar nenhuma dúvida e nenhum desentendimento, tá certo? Muito bem. A primeira coisa que me chamou a atenção da exposição desse plano de retomada da educação é que, horas antes da exposição do plano, as redes sociais já se dividiam. Elas já se dividiam entre aqueles que eram a favor do plano e aqueles que eram contrário ao plano. E também tinham aqueles que não eram a favor e nem ao contrário. Pois bem, e assim eu fiquei um pouco sem entender, pois o plano sequer tinha sido divulgado. Pois bem, em períodos de rede social, né, logicamente que o plano, ou pelo menos os slides, já tinham vazado há algum tempo. E aí as pessoas já tinham tomado consciência disso, já tinham lido isso, já tinham interpretado a sua maneira isso, já tinham tomado a sua decisão e já tinham julgado isso, tá certo? O plano traz uma diversidade muito grande de informações, mas, resumindo, ela traz algumas informações que dizem respeito a gente, que é o seguinte. Em primeiro lugar, ela traz uma data, e ela nos diz que até o dia 8 de setembro, não acontece nada de diferente. Ou seja, até o dia 8 de setembro, nós não temos a retomada de aulas presenciais, tá certo? Ao menos é claro que aconteça algo assim totalmente inesperado, como por exemplo o surgimento instantâneo de uma vacina, mas que é algo, como disse, totalmente inesperado. Pois bem, se não acontece nada até o dia 8 de setembro, então é essa data que a escola tem que ter em vista para se planejar a partir de então. Ou seja, existe aqui uma diferença. Até então nós não tínhamos nenhuma data. E agora nós temos uma data. Nós temos 2 meses onde nós temos a certeza absoluta, talvez esse absoluto aí quase, né? Mas uma certeza, tá certo? De que nós vamos fazer aulas de caráter virtual durante 2 meses. E o retorno a partir de 8 de setembro pode acontecer. Veja que interessante o que eu disse e que não foi todo mundo que entendeu assim. Dia 8 de setembro, o retorno pode acontecer. E esse pode acontecer foi o que poucas pessoas entenderam. E é por isso que surgiram muitas críticas.
As críticas ocorreram porque grande parte das pessoas entenderam que o governo do estado de São Paulo exige que dia 8 de setembro volte às aulas e ponto final, tá? Quando na verdade a informação não é essa. A informação é que dia 8 de setembro pode ocorrer a volta às aulas, mas existe condicionantes a isto. No dia 8 de setembro pode ocorrer a volta às aulas, em primeiro lugar, de até 35% do público. Mas existe condicionantes, como por exemplo, nós estarmos em uma fase, certo, de controle de contaminação do Covid-19. E essa fase de controle de contaminação do Covid-19 é o que o Plano São Paulo chama de fase amarela, tá? Então, com isso, se todo o estado de São Paulo tiver sobre o controle da fase amarela, e assim diz o Plano São Paulo que é a fase amarela, dentro dos critérios de saúde do Plano São Paulo, que eu não vou entrar aqui, pois não é do nosso conhecimento, não sou médico, certo? Sou educador. Pois bem, então se tiver assim, dia 8 de setembro, volta 35% dos alunos. Pois bem, nós não sabemos se estará assim, tá bom? Existe uma probabilidade que esteja assim. Johnson, qual a probabilidade que esteja assim? Bem, o que nós podemos fazer é uma comparação com outros países, que foi o que o governo do estado de São Paulo fez. Em nenhum outro país, a educação não presencial durou 5 meses, como está acontecendo conosco, tá certo? Lembre-se, no dia 23 de março, nós então começamos com as nossas aulas à distância, tá bom? Então, se a gente pegar 23 de março, vamos lá, 23 de abril, 23 de maio, 23 de julho, já são 3 meses. 23 de agosto, já são 4 meses, certo? 23 de setembro seria o 5º mês, tá? Então, 8 de setembro seria quase 5 meses. Então, o que o governo do estado de São Paulo fez? Sabendo que em nenhum país do qual já foi muito afetado o Covid-19 durou tanto assim, então, por isso, fizeram um plano com base nestas perspectivas. Porém, são apenas perspectivas, conjunturas. Não tem como fazer nada exato, ok? Então, pessoal, o que eu afirmo aqui? É que qualquer crítica imagina, tá louco voltar dia 8 de setembro, ou então, imagina, tá louco esperar dia 8 de setembro, não cabe uma crítica desta forma. O que cabe é esperar, observar. Porém, como é o governo do estado, dentro do nosso país, que é responsável pela legislação da educação básica, colocou para a gente uma data, ou seja, 8 de setembro, é a partir de agora que a gente pode então nos planejarmos melhor. Ou seja, é a partir de agora que eu posso pegar então esse horário, do qual vocês já conhecem, tá certo? Principalmente os alunos do 6º ano para cima, né? Que tem maior familiaridade, e posso aplicá-lo de maneira integral ou quase integral nas aulas virtuais. Porque agora eu não vou ser louco bastante de dizer o seguinte: não, Joss, fica aí colocando apenas um pequeno percentual das aulas, porque ao voltar, a gente vai repor tudo. Eu tive mensagem dizendo assim: Johnson, eu não quero ficar na escola até fevereiro do ano que vem. Johnson, eu não quero ter aula todos os domingos. Johnson, calma gente, calma. A estrutura tem que ser, em primeiro lugar, pedagógica. E ela será. Então nós temos que fazer o melhor planejamento pedagógico das aulas virtuais, e o melhor planejamento pedagógico de uma reposição, e digo mais, de uma reposição de conteúdos,
de uma reposição de aprendizagem, não meramente de horas ou dias, mas de aprendizagem. Por quê? Porque o nosso grande desafio vai ser, num retorno, seja dia 8 de setembro, seja dia 20 de setembro, seja o dia que for no retorno, que isso nós sabemos, haverá um retorno, certo? Neste retorno, nós então abraçarmos, acolhermos todos os nossos alunos, pois é isso que eles precisam. E no momento desse acolhimento, conseguirmos, através de um diagnóstico pedagógico, porque não é só médico que faz diagnóstico, educador também, e através desse diagnóstico pedagógico, nós sabemos em que nível está cada aluno. Tá certo? Então, quais são as tomadas de decisões a partir de agora? Tomada de decisão número 1. Ampliação de carga horária. Sim, vocês receberão um novo horário, tá certo? Que será praticado a partir do dia 1º de julho. Tá certo, pessoal? Então, por favor, atenção nessa data, porque o dia 1º de julho cai no meio da semana, numa quarta-feira, tá bom? Mas eu não vou esperar terminar a semana. Nós vamos começar no dia 1, tá bom? Então, dia 1º de julho, novo horário, tá certo? Pois bem, Joss, como será esse novo horário? Esse novo horário, para a maior parte das salas, não todas, para a maior parte das salas, será um espelho do horário normal da escola, tá certo? Um espelho, mas assim, um espelho porque se eu disser um espelho, ele vai ser exato, né? Mas eu não preciso ser exato. Por que eu não preciso ser exato? Porque, em primeiro lugar, eu não preciso começar às 7 e terminar ao meio-dia. Eu prefiro começar às 8 e acabar à 1, por exemplo, tá? Porque eu sei que é mais prático para a família e para os meus alunos. É pedagogicamente melhor começar às 8 e terminar à 1 do que começar às 7 e terminar ao meio-dia, tá certo? Outra coisa, nossa escola é muito privilegiada em seus espaços. Então eu sei, por exemplo, que eu posso nesse momento abdicar das aulas de educação física de forma virtual. Então eu não preciso de colocar na frente do computador um professor de educação física, tá? Eu posso esperar esse aluno voltar e aí eu consigo, como diz o plano de reabertura, e fazer uma prática de educação física respeitando o distanciamento. Por quê? Porque eu tenho espaço aqui. Eu consigo, por exemplo, me utilizar das piscinas, aonde nós já sabemos, os médicos já estão indicando que será uma prática mais segura do que a maioria. Tá? Devido à questão da água, a questão da questão do cloro, a questão da limpeza, será uma prática mais segura do que a maioria, tá? Então eu consigo me utilizar dessas questões no retorno, e eu vou me utilizar disso, é claro. Então vamos nos utilizar aquilo que a nossa escola tem de melhor. Então, quando você receber seu horário aqui, que será um horário espelho da escola normal para a maior parte dos alunos, no momento que tiver aula de educação física, não vai ter uma aula virtual de educação física, tá bom? Mas vai ser um momento que o aluno vai se utilizar para fazer uma atividade, tá certo? Assim como os alunos do ensino médio têm horário fixo de prova. Não vai ter uma prova do professor olhando ele fazendo a prova ali em casa, mas vai ser um momento que o aluno deve se utilizar para fazer atividade, tá certo? E já que nós falamos de prova, nós já começamos o nosso processo avaliativo, que é importante. Nós já fizemos um processo avaliativo que os professores estão corrigindo, que foi o fazer uma atividade de simulado em casa, que meio que forçou, e eu tive a devolutiva dos pais em relação a isso, forçou o aluno, muitas vezes pela primeira vez, em buscar o conhecimento através de uma pesquisa de forma mais aprofundada. Teve aluno que aprendeu pesquisando, isso foi muito bacana. Isso daí ativa a questão da autonomia do aluno, tá certo? E isso atingiu os nossos objetivos pedagógicos, já que a avaliação não é apenas para medir, mas também para influenciar nessa questão da aprendizagem. A outra parte da avaliação já está engatilhada,
Os professores já enviaram essas atividades e eu só estou dando mais um tempinho para, depois dessa transformação do horário, enviar para os alunos. E ela será fechada, essa primeira parte, com um simulado online, do qual a Pearson, o Coque, já está organizando para a gente. Então, as coisas já estão acontecendo em seu ritmo, tá certo? Em seu ritmo pedagógico, tá, gente? Muito bem. Outra coisa muito bacana é que o decreto municipal vem nos concedendo momentos de abertura da escola. E as pessoas que aqui trabalham, em forma de revezamento, estão aqui para atendê-los. Então, ressalto, as portas, os meios de comunicação, seja telefone, WhatsApp, estão abertos. E agora nós estamos aqui para atendê-los também. Então, quem precisar falar com a gente no aspecto pedagógico, administrativo, financeiro, estamos aqui. Nós estamos atendendo muitas pessoas e estamos ajudando de tudo que é jeito, tá certo? Porque somos parceiros e a parceria se dá em momentos bons e em momentos difíceis. E é somente assim, em forma de parceria, que nós vamos ultrapassar este momento, tá certo? E o que é mais legal, nós vamos ultrapassar crescendo e saindo dele ainda mais fortes. Tá certo, pessoal? Desculpa o vídeo um pouquinho mais longo, tá? Mas eu já tinha que esclarecer algumas coisas para vocês. Eu vou voltar com mais informações até o final de semana, tá bom? Essas informações diz respeito a horários de aulas, diz respeito a transformações durante o mês de julho e agosto, tá certo? E essas informações devem chegar para vocês no final de semana ou até segunda. Mas lembrando, segunda e terça da semana que vem, que é dia 29, eu estou olhando aqui para minha tela, 29 e 30, continua normal, como o nosso planejamento está acontecendo. No dia 1, quarta-feira, aí muda. Fechado? Um bom dia, boa tarde, boa noite, boa semana para todos nós, tá certo? Cuidem-se, tá certo? E principalmente boa saúde a todos nós. Fiquem bem.